Olá, vamos falar hoje de controlar os sentimentos. E essa palavra, esse termo, para mim vem muito à mente aquela sensação de que dá pra gente só sentir o que a gente quer sentir, que percebe que é legal, que é bom, que é gostoso, vambora, e que tem como eliminar outros sentimentos que são desconfortáveis, que não te fazem bem, o que você não quer sentir. Então, é possível você não sentir ódio quando você não quer sentir ódio, você não amar uma pessoa quando você ama ela, mas percebe que não está funcionando. Não, eu queria deixar de amar. Quem nunca pensou isso em algum momento? Eu queria deixar de amar essa pessoa, porque está me prejudicando, está sendo ruim esse amor que eu sinto por ela. E daí, para responder essa questão, eu vou colocar uma frase que eu ouvi da Monja Coen, que ela coloca assim, que a gente não controla aquilo que a gente sente, a gente controla como responde aquilo que sente. E eu concordo assim totalmente. Só que eu acredito e sei e vejo que controlando as reações ao que você sente, você vai aprendendo a administrar, você vai entendendo os seus sentimentos e vai modificando os seus sentimentos ou nas próximas situações ou nessa situação mesmo conforme você for trabalhando. Porque sentir, a gente sente. Não dá pra gente falar assim, não quero sentir isso. Sentir, o sentimento bate, vem a raiva, vem a angústia, vem a tristeza, vem o que for e você sente. Mas ela fala uma coisa muito interessante que se refere a quando o seu sentimento é causado por outra pessoa. E ela fala que quando você tira o peso emocional causado pela outra pessoa, você tira o poder dessa outra pessoa. Se você não aceita a provocação ou, sei lá, o que a pessoa tenha feito, essa outra pessoa perde o poder dela. Então tem esse processo aí de não aceitar, não aceito isso que você está me oferecendo, então não vou reagir a isso e meu sentimento não vai por esse lado aí que não é legal, que não é certo, que não funciona. Então ela fala que para você entrar no poder dessa outra pessoa, quando você entra no poder dessa pessoa, ela passa a ditar o seu comportamento, ela dita o teu sentimento e dita o teu comportamento e aí você está passando o seu poder para as mãos dessa pessoa. Eu acho assim excelente, é realmente isso. Então o que a gente precisa fazer é ver como é que a gente trabalha então para colocar esse bloqueio aqui, para a gente tirar o poder da outra pessoa, para não aceitar a provocação dela. E também trabalhar quando esses sentimentos que vão aparecendo na gente não são provocados necessariamente por pessoas, porque nem sempre os sentimentos negativos e desproporcionais, aqueles que nos atrapalham, são causados por pessoas. Às vezes são as circunstâncias, que alteram o seu estado emocional. É uma situação que a empresa tá ruim, então tá demitindo gente, é o bairro onde você mora que é desconfortável, os vizinhos, sempre tem pessoas na história, ou é uma, ou direta ou indiretamente, mas enfim, às vezes são circunstâncias, às vezes são situações que você não pode evitar, às vezes é o falecimento de uma pessoa querida, não tem como você evitar. Mas ainda tem como você se trabalhar a como você vai reagir, depende do que você entende dessa perda, do que você entende de fim de vida, enfim. Então, é esse o assunto de hoje. Vamos tentar entender aqui se é possível a gente controlar os nossos sentimentos e como é que a gente faz isso. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo exemplos de temas com os quais você pode contar com um psicólogo. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, link aqui ou pelo WhatsApp, bem prático de você pegar as informações. Horário, valor, local de atendimento, online, presencial, todos esses detalhes. Bom, então vamos lá. O primeiro passo é você perceber que tem alguma coisa aí que você precisa dar uma olhada mais de perto, que você precisa controlar, algum sentimento que você vê que está exacerbado, ou que não está funcionando, ou que está te levando a comportamentos ou a ações que não são legais. Por quê? De nada adianta você ser, ou uma pessoa ser super explosiva e achar que tudo bem, que tá certo, que é assim mesmo, que não tem problema, eu sou explosiva, eu grito, eu bato, eu dou soco na porta e é assim que eu tenho que reagir porque eu tô me manifestando, eu tô expressando.
Só que não dá certo, né? Quando você reage desse jeito, você também provoca no outro uma outra reação desproporcional enorme e ninguém chega na solução, no que realmente precisa ser feito para que aquela sua frustração seja atendida. Ou também, quando você se entrega, né, sem censura nenhuma, sem bloqueio nenhum, ao encantamento, a uma pessoa que você está achando ali sensacional, que se sente que te faz bem, mas ao mesmo tempo você vê que ela te faz mal. Ao mesmo tempo ela fala palavras que te magoam, ela some e te deixa perdido sem saber onde está, ou sei lá o que essa pessoa pode fazer, e aí você também percebe, seu encantamento aí também não está sendo bom, apesar de ser um sentimento legal, né, que deveria ser legal, mas é direcionado a uma pessoa que te faz mal, que não tem essa devolutiva, que não tem essa troca, não está na mesma sintonia que você. E então até sentimentos bons de vez em quando a gente percebe que precisa de dar essa trabalhada. Então, que tipos de sentimentos que são legais a gente observar? Na realidade, todo sentimento é válido. Tudo que passa aí no teu coração, na tua mente, é importante, é válido, tem uma função. Mas alguns, de vez em quando, eles se tornam problemáticos por serem intensos demais, por vir numa avalanche, por vir de uma forma, ou por ser muito persistente, ficar muito tempo, né? E acaba te levando a comportamento prejudicial, acaba te levando a fazer coisas ou deixar de fazer coisas. No caso da depressão, por exemplo, a pessoa deixa de fazer muita coisa, deixa de viver a sua própria vida e que não ajuda em nada, né? Então, o primeirão deles, que eu acho que é o mais óbvio, é raiva. Raiva é importante? Raiva é uma autodefesa. Só que pode te levar a algumas ações muito impulsivas e muito destrutivas. Então, aprender a controlar a raiva é muito bom para você evitar conflito e tomar decisão mais equilibrada. Uma decisão equilibrada é aquela que você toma já tendo em vista de como é que a coisa pode acontecer, o que você está prevendo, como é que você pode contornar, falar mais alguma coisa e chegar no resultado que te interessa. Porque se só ficar no estouro de raiva, dificilmente vai chegar no resultado que interessa. Dificilmente você consegue alguma coisa legal de uma pessoa gritando com ela, brigando, socando. Nunca vem nenhuma resposta legal. Ansiedade é outro sentimento também que interfere na vida diária da pessoa, né? A pessoa deixa de fazer coisas ou começa a fazer coisas que não teria a menor necessidade por conta de uma ansiedade exagerada. Aquela preocupação constante, às vezes até sintoma físico, às vezes a pessoa tem dor de estômago, tem tontura, tem taquicardia, tudo por conta de uma ansiedade exagerada. E de novo, ansiedade num grau moderado, grau tranquilo, bom, te ajuda a se preparar para as coisas. Por exemplo, você tem uma prova, se você não tiver o mínimo de ansiedade, você não vai nem estudar para essa prova. Você tem que viajar e ir para tal lugar. É o mínimo de ansiedade que te faz olhar um mapa, qual é o caminho que você vai fazer. Você não simplesmente sai sem ter a menor ideia do que vai acontecer. É esse mínimo de ansiedade que te ajuda nisso. Muita ansiedade te paralisa, você não faz mais nada. Tristeza profunda. Tristeza também é natural. Você ficar triste por conta de alguma coisa que aconteceu contigo só significa que você é um ser humano normal. Agora, aquela tristeza profunda, persistente, que não é eliminada, aquela coisa crônica, pode estar indicando uma depressão. É um dos indícios da depressão, então é importante olhar isso. Ciúme. Tem gente que... Tem um certo nível eu acho meio questionável, tem um certo nível de ciúme até onde que... Eu acho que sim, até porque pode ser controlado. Não, vai. Fiquei com ciúme de tudo, de pessoas, de coisas. Você empresta um livro com um pouquinho de ciúmes do seu livro, mas de repente ele volta direitinho, você fala, ai que bom, deu tudo certo. Então é bem natural da pessoa. Só que se for exagerado, você vai ser uma pessoa controladora, tóxica nos relacionamentos, vai falar coisa que não existe, vai cobrar coisa que não tem necessidade e vai destruir o relacionamento. E a frustração também, aquela sensação de que as coisas nunca acontecem, nunca vai do jeito que eu preciso, que eu gosto, aquela frustração que
te abraça, né? Te leva a uma desmotivação, né? Uma sensação de que não precisa fazer mais nada, porque nada dá certo. Ou então a reação agressiva, tem pessoas que são agressivas por conta da frustração, né? Aí eu cheguei na loja, estava fechando, faltou 1 minuto e a loja já fechou as portas e não deixou eu entrar. Porque a loja argumentou que com 1 minuto não vai dar tempo dele concluir a compra dele. Aí fica frustrado. E aí essa frustração faz a pessoa dar um soco na porta da loja e fazer coisas que não vão chegar a lugar nenhum. Ninguém vai abrir a loja e falar, não, pois não, ó, portas abertas para você só porque você deu um soco na porta. Não vai acontecer. Então controlar é importante, até para você conseguir manter a sua persistência. Se você não controla a sua frustração, você é um desistente, você não continua vendo outras possibilidades, outros caminhos de solução. Né? Joga fora a sua resiliência. O medo é a mesma coisa. Um pouco de medo é bom. Um pouco de medo de cachorro faz você dar 2 olhadinhas pro cachorro que você está passando na rua para ver se ele está na coleira, para ver se ele é um cachorro tranquilo. Tudo bem, é tranquilo, continue em frente. Então, medo é uma proteção. É o medo que te faz olhar para os 2 lados da rua antes de atravessar, senão você vai de qualquer jeito. Só que excessivo e irracional, como por exemplo nas fobias, que as pessoas têm um medo louco de gato. Coitado do gato, não faz nada, mas a pessoa tem aquele medo. E aí esse tipo de medo ele é bastante simbólico, muitas vezes importante, não é o gato em si que causa, mas a pessoa elegeu o gato inconscientemente como o gato como um exemplo, pode ser qualquer coisa, como o foco de uma sensação muito difícil que a pessoa tem dentro dela, não consegue resolver. Então ir por esse caminho para resolver fobias também é um caminho interessante. Por quê? Limita a vida da pessoa, né? E se você não aprender a lidar com esses medos desproporcionais, você não consegue enfrentar a situação desafiadora. O que for um pouquinho mais difícil para você e tá ali dentro daquele seu medo, você simplesmente não vai, não faz, não acontece, não vai viajar porque tem medo de estrada, não vai, enfim. E a culpa também, excesso de culpa também é necessária, toda culpa, você deu uma mancada, fez alguma coisa errada, é bom que tenha uma culpa para reconhecer e tentar contornar, desfazer o máximo possível ali do que você aprontou. Mas tem gente que tem culpa desproporcional, que a pessoa não fez nada e continua sentindo culpa. E aí leva uma autossabotagem danada, uma baixa autoestima danada. Então é importante a gente distinguir a culpa produtiva, que te leva a mudança, fala, opa, isso aqui não foi legal, vou fazer diferente, e daquela culpa tóxica, né, que te paralisa, que não te deixa ir para lugar nenhum. E a inveja? Eu gosto de falar da inveja, porque a inveja, de modo geral, todas as pessoas se sentem muito desconfortáveis quando se percebem serem invejadas. E as pessoas se percebem muito mais invejadas do que invejosas, e isso é bem interessante, mas enfim. A inveja gera muito sentimento de ressentimento. Quem está sentindo inveja, de aquele ressentimento de que, poxa, eu queria ter aquilo, não vou conseguir ter, mas a outra pessoa tem. E também o comportamento negativo em relação às outras pessoas. Mas eu acho que o invejado, só deve se preocupar com essa segunda parte, com o comportamento negativo que a pessoa pode ter com relação a ela. Se a pessoa tem inveja de você, mas é só um ressentimento e ela não faz nada, ela não expressa, ela não faz nenhuma cara torta para você, porque às vezes é a cara torta que te deixa desconfortável. E aí, vamos lá para o começo desse vídeo, para voltar naquele ponto lá, onde você não permite que o outro te controle. Porque se uma pessoa faz uma cara feia para você e você entra na dela, você está deixando ela te controlar. Então, o invejoso, se não está fazendo nada, se não está agindo, ele não causa mal para ninguém. Quando você se sente muito desconfortável por se sentir invejado, aí alguma coisa contigo, é preciso dar uma analisada. Por que as pessoas não podem ter sentimentos ruins com relação a você? Sinto muito, tá? Você não é unanimidade. Vai ter um monte de gente que tem sentimentos bons, sentimentos ruins, e a inveja é um desses ruins que pode acontecer. E por que você não aceita isso? Por que todo mundo tem que te achar legal, bacana, simpático, e eventualmente vai acontecer? Então aceitar isso já é um belo do primeiro passo. E vergonha também, aquela vergonha excessiva, também pode ser paralisante. Um pouco de vergonha te ajuda a ter aquele critério, né, de vamos ver se está dentro do bom senso, se é legal. Excesso de vergonha, você deixa de fazer as coisas mais simples, de entrar num local e fazer uma pergunta para uma pessoa. Então, controlar a vergonha desenvolve a tua autoconfiança e a tua resiliência emocional, a tua força de ir nas coisas, nos lugares,
lugares, fazer o que você tem que fazer que é bom para você. E euforia, né? Como eu falei, tem até um transtorno muito específico, que é um transtorno bipolar, onde a pessoa passa por períodos de euforia, que a gente chama de mania, e períodos de depressão, que essa euforia descontrolada faz a pessoa tomar decisões impulsivas, faz a pessoa ter comportamentos sexuais impulsivos e prejudiciais a ela, comportamentos arriscados. Então, e euforia descontrolada é uma coisa para se olhar também. Assim, alegria, legal, bacana, vamos todo mundo ser feliz, é o que a gente quer. O que a gente não quer é perder o critério, perder o controle e fazer as coisas porque tá super feliz e depois vai ver que fez uma bela de uma bobagem. E por que a gente precisa controlar então esses sentimentos, né, que não vai significar eliminar esses sentimentos, como você já entendeu por tudo que eu venho falando aqui, mas aprender a gerenciar, aprender a administrar esses sentimentos, para que você não seja prejudicado e outras pessoas não sejam prejudicadas. E aí é que se trabalha a regulação emocional, que ela vai te ajudar o quê? Tomar decisão mais consciente, manter relacionamento mais bacana, harmonioso, gostoso, que dá vontade de ficar junto das pessoas, vai evitar que você seja impulsivo, destrutivo, por tudo isso. Agora, como é que a gente controla, né, os sentimentos da gente? É possível, pode ser que para algumas pessoas não seja tão fácil, vai exigir prática, tempo, persistência, vontade, né, e em alguns casos, orientação profissional. Quando a pessoa percebe que sozinha não está dando conta, às vezes é um psicólogo que ajuda. Tem algumas estratégias, vou falar de 3, que eu acho que são as 3 principais, que uma é autoconhecimento, é se perceber, né, quando é que o seu sentimento está indo para esse caminho do desproporcional, quando são sentimentos que você simplesmente tem que vivenciar, como por exemplo a tristeza. Gostoso não é, mas são situações que é saudável você vivenciar a tristeza quando realmente alguma coisa triste aconteceu contigo. E se perguntar o que você está sentindo e por que você está sentindo aquilo e o quanto que aquilo pode estar te prejudicando ou prejudicando outras pessoas. Regulação emocional, né, que a gente consegue ir por alguns caminhos. Você pode fazer técnica de respiração, você pode fazer meditação para te ajudar a controlar o seu corpo, porque controlando o corpo, a mente vai junto, porque é tudo uma coisa só, corpo e mente, né, vão se acompanhando. E o terceiro, que eu acho que é até uma bacana, que é o que entra muito na terapia, que é reestruturação cognitiva. É você analisar como é que você está pensando a respeito das coisas, o que cada uma dessas coisas significa para você, cada uma dessas coisas que te causam essas emoções super fortes. E como é que você pode mudar a sua forma de ver essas coisas, né? Também indo para um caminho que seja verdadeiro, não é para contar mentira bonita para você ficar conformado, a ideia não é essa, mas é de olhar as coisas de uma forma mais realista, mais sensata, mais serena e que te ajude a ver as coisas de uma perspectiva diferente e verdadeira e que te ajude. Esse é um dos caminhos que mais funcionam. E aí, o que você achou disso tudo? Tem alguma coisa aí que você percebe que é o mais importante nas pessoas de controlar, de modificar? Coloca aqui nos comentários, vamos conversando sobre isso. E obrigada por me assistir. Se você percebe que um dos nossos psicólogos pode te ajudar, o contato aqui na descrição, o link para o site ou pelo WhatsApp bem prático de pegar as informações. Até mais.